o faturamento em marketing dos times. O Flamengo fatura quase que o dobro do Corinthians. Não tem cabimento, gente. O grosso da torcida do Corinthians está na região mais rica do país. Consequentemente, o poder de consumo da torcida do Corinthians é maior do que o poder de consumo da torcida do Flamengo. Como é que o Flamengo fatura quase que o dobro do Corinthians em marketing? Não tem cabimento. Ou seja, isso prova que o Corinthians é maior que o Flamengo, Benja. E eu não estou falando aqui em termos de clubismo. Eu estou falando aqui na visão empresarial. O cara, quando vai analisar números, Benjamin, ele não está analisando aí o que a Globo acha. O que a Globo vai transmitir. Quanto que o Flamengo deve, quanto que o Corinthians deve? A questão não é essa. Diz o seguinte, o Flamengo é um cometa dos mais poderosos, né? Um foguete pronto para decolar. E os antes estão revoltados com o poder financeiro do Flamengo. E principalmente os corintianos que estão inconformados de saber que o Flamengo arrecada 2 vezes mais que o Corinthians só em marketing. Então primeiro vamos ver o mano que tentou descredibilizar o Flamengo comparando o Corinthians e o Flamengo ao vivo, mas passou vergonha. Ficou curioso? Confere aí comigo. Ô Clebão, aqui no Brasil, o Flamengo é patrocinado pela Adidas. O Flamengo, juntando os gatilhos que ele pode ganhar aí dentro de um contrato com a Adidas, ele vai bater acho que 80 ou 90 milhões. E ele tem um mínimo garantido aí que acho que é de 45. E ele geralmente, até pelas vendas ali e tudo mais, ele bate uns 70 milhões ali de patrocínio com a Adidas ano. O Corinthians está recebendo uma proposta, Clebão, de 1 bi por 10 anos da Adidas, que o valor giraria em torno de 100 milhões por ano. 100 milhões por ano. E aí o Flamengo, Benja, ele tem um gatilho no contrato, que se a Adidas fizesse um contrato mais vantajoso para algum clube brasileiro, que eles equiparariam o Flamengo nesse contrato. Porém... Viu, mano? Só um detalhe, viu, mano? Todos os contratos do Flamengo têm isso. Inclusive das placas da Abrax no final do ano, quando o Corinthians conseguiu o Flamengo tem um aumento automático também. Mas para você ter uma ideia, Benja, no contrato que o Corinthians está recebendo da Adidas, a proposta contratual, o Corinthians seria colocado como elite no contrato da Adidas. E o Flamengo, Benja, ele é posto como elite local. Para quem não sabe a diferença, quando você recebe um contrato desse, ô Clebão, de elite do contrato com a Adidas, você está se equiparando, por exemplo, com times como Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Manchester United, Juventus da Itália, Liverpool da Inglaterra, e o Flamengo hoje, pelo fato dele ser elite local, ele estaria numa prateleira abaixo do que o Corinthians estaria no patamar empresarial da Adidas. O Flamengo hoje ele estaria num patamar de Boca Juniors, que é encarado como elite local, River Plate aqui na América do Sul, que é encarado como elite local, Roma na Itália, Newcastle, Aston Villa na Inglaterra também, que são elites locais. Ou seja, isso prova que o Corinthians é maior que o Flamengo, Benja. E eu não estou falando aqui em termos de clubismo, eu estou falando aqui na visão empresarial. O cara, quando vai analisar números, Benjamin, ele não está analisando aí o que a Globo acha. Quanto que o Flamengo deve, quanto que o Corinthians deve? A questão não é essa, velho. Eu estou falando aqui de valuation. Tem sim. É a marca da empresa. E para Adidas, que é uma empresa internacional, a gente não pode contestar o tamanho da Adidas, eles estão encarando o Corinthians aqui como maior que o Flamengo. E a marca Corinthians, Benja, é maior que o Flamengo. Pelo amor de Deus. Em termos de poder de consumo, em termos de localidade, em termos de patrimônio. Então, mano, presta atenção, mano. Presta atenção. Tem uma hora que você fala umas coisas, a gente brinca aqui. Então, você acha que o Corinthians ele é maior que o Flamengo? Eu não acho que tá falando é Adidas. E a Adidas, velho, a Adidas, quando ela vai mensurar isso daí, velho, o alemão, quando ele tá lá fazendo um estudo, ele tá falando assim, bom, vamos fazer aqui, vamos ver o que tá pegando aqui, o que não tá pegando. O cara, ele não tá preocupado, velho, na cor da camisa. Ele não tá preocupado em saber o que a torcida tá achando. Não, mano, ele tá olhando o número. Ele tá olhando... Inclusive, Benjó, esse cara me soube da vaquinha. Por exemplo, ó, essa matéria, Benjó, tô pegando aqui, ó, foi repercutida numa coluna do Fla, que é um site voltado para a coluna do Flamengo aqui, notícias do Flamengo e tudo mais. E aqui, ó, tá aqui dentro da própria matéria, falando a respeito do que o Corinthians receberia. Ó, tá aqui, ó. Corinthians acima do Flamengo em ranking. E aqui, ó, tem todo o escopo na matéria aqui, falando a respeito do seguinte, ó. A Adidas também apresentou, deixa eu terminar, calma. Tá bom. Tá escrito aqui, Benjamin, ó. Corinthians acima do Flamengo em ranking.
A Adidas também apresentou na proposta a ideia de inserir o Corinthians na categoria elite da empresa, destinada aos clubes considerados prioridade em relação comercial. São eles Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Manchester United, Juventus, Liverpool. E aqui, ó, por outro lado, o Flamengo figura na prateleira da elite local, junto a Boca Juniors, River Plate, Roma, Newcastle e Aston Villa. Isso daqui basta você discutir com a Adidas. Né? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, quando a gente começa a falar a respeito de clubismo, Benji, aí é defendendo, cada um puxando a sardinha pro seu lado. Tá certo. Quando a gente começa a falar a respeito de relações comerciais e visão empresarial, não cabe debate. Mano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse alemão da Adidas, ele sabe da vergonha que foi as suas vaquinhas? Ele sabe as condições do Corinthians hoje? Velho, vergonha, por exemplo, vocês terem mandado... Vergonha era vocês... Eles não sabem, cara. Chamado Morumbi século XXI, que ia em meados de 2000. Mano, eu fiz uma pergunta para você. Ele sabe disso ou não sabe? Então, mano, é o seguinte... Velho, peraí, vergonha. Vamos lá, vergonha. Você viu na vergonha. Mano, você vinha aqui no programa, você defendeu o seu time, beleza. Eu acho que tá bacana. Eu acho que isso aí é a sua parte, tem que fazer mesmo. Mas você comparar fatos com número, que nem você fala para mim. Quando eu chego para você e falo, ó, o torcida do Palmeiras nunca é maior que o do São Paulo, eu provo para você. Mas quem prova isso é o Ibope, você tá falando merda. Então, não, eu tô falando para você, mano. Mano, você falar para mim. Não, você não tá falando para mim, eu quero que você me aponte uma pesquisa que mostra que hoje a torcida do Tricolor... Você falar para mim que a torcida, que vocês são mais relevantes que a do Flamengo, cara, vai se foder. Velho, novamente, eu não sei qual parte você não entendeu. Quem tá falando isso, eu só tô trazendo um fato. Eu tô repercutindo um fato. Quem tá falando isso, velho, através da proposta que foi feita, é a Adidas, não sou eu. Deixa eu acabar de falar. Eu tô repercutindo a proposta que a Adidas fez ao Corinthians. Então, mano, presta atenção. O Flamengo tem maior torcida que vocês, isso é fato. Isso é fato. Peraí, uma torcida terceirizada, que o cara fala. Eu tô falando. Tem maior torcida que vocês. Mano, ele tem maior torcida. Eu sei, mano, presta atenção. Ele tem maior torcida que vocês, ele tem uma equipe melhor que vocês. Ele tem um estádio que é alugado, mas é alugado lá. Ele tem história, que nem vocês. Tem uma torcida maior que vocês, tem um time melhor que vocês. A condição financeira do Flamengo, vi outro dia, a dívida dele é 380 milhões. Olha as suas, mano. Aí você vai falar para mim que a Adidas vai fazer isso. Eu estou discutindo dívida. Qual parte você não entendeu? Vamos lá, eu vou trazer de novo uma informação. Isso aqui é informação. Não, eu entendi, mano. Não vai falar para mim. Eu estou trazendo aqui uma informação. Velho, tem um negócio chamado valuation. Valuation é o valor que a empresa significa dentro do mercado. A proposta comercial da Adidas para o Corinthians foi uma proposta superior em termos de valores apresentada para o Flamengo, já que eles são parceiros do Flamengo há muito tempo. E a proposta que o Corinthians está recebendo da Adidas é superior à do Flamengo, é que o Flamengo ele conseguiu se resguardar dentro de um contrato, e caso houvesse um contrato com algum outro clube brasileiro, se fosse superior ao que o Flamengo ganha, deveria haver uma equiparação. Porém, dentro da proposta que a Adidas está apresentando para o Corinthians estaria dentro do termo elite, que envolve os principais clubes do mundo, patrocinados pela Adidas. E o Flamengo, ele não consta no termo elite, ele consta no termo elite local, que é referente ao Brasil e América do Sul. Agora, só para fazer vergonha ao mano, vamos relembrar uma entrevista do Alexandre Matos, que hoje é dirigente do Cruzeiro. Ele revelou os números de vendas só de camisas do Flamengo e deixou todo mundo impressionado com o número. Ele falou, porque o Adidas, eu conheço o pessoal da Adidas do Palmeiras. Então ele falou comigo, quando vocês foram campeão brasileiro, o Palmeiras vendeu, e foi um dos recordes, se não me engano, 600 mil peças. Quando a gente foi campeão brasileiro em 2018. Palmeiras com a Adidas. Chuta quantas peças o Flamengo vende no ano. Fala um número aí. Tô falando Palmeiras que tem 600 mil que o Palmeiras vendeu. Terceira torcida do Brasil. Né? 1 milhão. 1 milhão. Né? Todo mundo fala 1 milhão. Né? 2 milhões. Puta que pariu. O Flamengo vendeu 2 milhões de camisas. Caramba. Então, é por isso. Entendeu? É por isso. É outro número, é outra realidade. A grandeza dos clubes são, para mim, igual. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Cruzeiro é a maior do mundo. Então vamos pegar dos outros para lá. Entendeu? São todos iguais. Então, agora, os números de exposição, de mídia, de venda de camisa, 2 milhões. Cara. Então, assim, é muita coisa.
Galera, agora se liga aí no Sormani, totalmente revoltado e inconformado que o Flamengo arrecada o dobro. Sim, o dobro do valor que o Corinthians arrecada com marketing, e comparando com outros clubes o valor chega até 5 vezes mais. Eu tava vendo outro dia, saiu no Amir Somoge, um estudo sobre o faturamento em marketing dos times. O Flamengo fatura quase que o dobro do Corinthians. Não tem cabimento, gente. O grosso da torcida do Corinthians está na região mais rica do país. Consequentemente, o poder de consumo da torcida do Corinthians é maior do que o poder de consumo da torcida do Flamengo. Como é que o Flamengo fatura quase que o dobro do Corinthians em marketing? Não tem cabimento. Não tem cabimento. O Corinthians é um time... Gente, como é que fala? Ele funciona por inércia. Inércia, né? Inércia, né? Gente, não tem cabimento. Então, você pegar um cara com 4 neurônios, não precisa. Esse estudo aí, olha lá, Alcançada. 420 contra 254. Você acha que tem cabimento um troço desse? Você acha que tem cabimento? Isso é má administração. Você acha que o Corinthians pode faturar só isso a mais do que o Palmeiras? Não pode. Não pode. Tá errado. Você entende? Tá errado, tá errado. Então, não tem ninguém com 4 neurônios no Corinthians para pegar esse time e fazer esse quadro mudar e essa linha não ter mais espaço para colocar lá. Porque não vai ser 420 milhões. O Corinthians tem potencial para arrecadar só em marketing 1 bilhão. Aí por isso que eu falo, Não à toa a gente noticiou aqui que a Adidas está querendo o Corinthians. Namorando o Corinthians. Isso é positivo, né? Pra em meio a pagar- toda essa enxurrada... Pra pagar Mas os caras não estão olhando Em 10 anos, pro Augusto Estão olhando Melo, pro produto Corinthians, pro Andrés, estão olhando o produto. Sim. Corinthians fica onde? No coração econômico do país, financeiro. A cidade que mais gera dinheiro é São Paulo. O segundo mercado maior consumidor é o interior de São Paulo. Depois vem os outros. E aonde está o grosso da torcida do Corinthians? Aqui. Aqui que está o dinheiro. Como é que você vê um quadro desse, gente? Aí olha a empresa, assim, é uma empresa que tem um potencial absurdo, dá para fazer uma grana espetacular aqui, só que ela é mal gerida. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar tirar esses caras aí para fazer a máquina funcionar. Acho que o Corinthians... Eu era contra a SAF, tá? Agora eu sou a favor. E por que eu era contra a SAF? Porque eu entendia que era possível, só com o dinheiro que o Corinthians pode produzir, fazer um negócio bem feito. Claro. Mas aí, olha, eu vindo, conversando... Mas aí você pergunta... A gente tem que mudar algumas opiniões. Mas é possível, né? Mas possível é. No caso do Flamengo, o maior clube do futebol brasileiro, maior torcida, a marca mais valiosa. Você destacou no início do programa que o Flamengo ele vale muito mesmo sem ter um ativo patrimonial muito forte. Me parece que o que você diz é o seguinte, o Flamengo é um cometa... dos mais poderosos, né? Um foguete pronto para decolar. Porque mesmo sem ter no seu valuation um ativo patrimonial muito grande, não tem um estádio como tem outras grandes marcas do futebol brasileiro, o Flamengo vale mais do que todo mundo. Então, o Flamengo me parece um time muito maduro para ser algo fora da curva no futebol brasileiro. Pois é, tem uma coisa muito interessante, que o Flamengo não tem seu estádio, mas tem um elenco muito valioso, tem uma marca muito valiosa, aí alguém faz a conta, bom, vai fazer um estádio e vai crescer muito. Ele vai crescer não só porque ele fez um estádio, porque hoje qual é o problema do Maracanã? O Maracanã é um baita do estádio, só que o custo operacional do Maracanã é muito pesado para o Flamengo. Então, se você comparar quanto o São Paulo fica líquido de uma bilheteria, quanto o Flamengo fica líquido numa bilheteria, ele perde muito proporcionalmente. O próprio Palmeiras, a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? O Grêmio perde tudo, né? Tudo, por exemplo. Então, qual que é o grande desafio do Flamengo? Não é só crescer o valuation direto por ter investido no estádio, mas também o lucro que o jogo vai dar e que vai aumentar o valuation. Aumentou o lucro, aumentou o valuation também. Então, o que é interessante? É um processo irreversível. O Flamengo vai ter que ter seu próprio estádio. Porque o Maracanã, por mais que ele seja o concessionário, por mais que ele possa operar, ele tem um custo de abrir, né? Abrir as portas do Maracanã já inviabiliza jogos pequenos, jogos que não tenha tanta lucratividade. Quando ele controlar os camarotes, o naming rights, os bares, os restaurantes, as lojas, vai aumentar a lucratividade. Então, a tendência é o Flamengo crescer muito ainda com esse novo estádio. Você está dizendo, porque isso foi um debate profundo na campanha do Flamengo, é que a construção do estádio, sim, é um grande negócio para o Flamengo. Eu sempre defendi que o Flamengo tinha que ser dono do Maracanã. Eu digo o seguinte, o Flamengo deveria poder incorporar nos seus ativos o Maracanã, porque assim, por mais que seja do Rio de Janeiro e outros clubes também mandem seus jogos lá, o Fluminense, por exemplo,
Vale olhar as receitas de cada um com o estádio. Quer dizer, dependendo do Fluminense, não pagaria essa conta. Então o Flamengo deveria ser o dono do Maracanã. Nessa hipótese que não vai acontecer por questões políticas, questões até da sociedade que nós vivemos. Eu entendo que é um investimento público pesado que foi feito. O Flamengo tem que partir para um novo estádio, porque veja o caso do Palmeiras. Olha onde o Palmeiras foi parar por causa de uma arena. Então faz sentido para o Flamengo olhar para o Palmeiras e falar, olha como o Palmeiras está perto de mim, sem ter tanta torcida, sem ter um valor de marca tão elevado comparativamente ao Flamengo. Então, me parece que a tendência vai ser ele ter que ter um estádio. Você pega o caso de Barcelona e Real Madrid. Pegaram o dinheiro que eles venderam, 20%, fizeram uma nova arena. Quer dizer, eles não botaram dinheiro em jogador. Por quê? Eles sabiam que é ali que está o salto para crescer ainda mais em receitas. Então é isso, nação. Agora eu quero ver o seu comentário aqui abaixo. Vamos mostrar a força do Flamengo. Vamos calar a boca desses antes. Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários falando sobre esses antes aí totalmente revoltados, não querendo acreditar que o Flamengo arrecada 2 vezes mais que o Corinthians, 3, 4, 5 vezes mais que outros clubes grandes no Brasil. Então aproveita agora, deixa seu comentário aqui abaixo. E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Eu tô sempre trazendo conteúdo do Mengão aqui no canal. Então se você quiser fortalecer de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!